Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tem Podcast. E para começarmos com tudo, hoje teremos a honra de contar com a verdadeira potência feminina. Ela é líder do Dell Women Entrepreneur Network, do EI no Brasil. É diretora de relações governamentais, além de ser uma mulher que, de fato, pratica o empoderamento feminino através de ações efetivas de grande impacto. E ela é Rosana Galvão. Oi, Rosana, tudo bem? Oi, Silvia, tudo ótimo, né? Só poderia estar maravilhoso estando aqui com você hoje, nessa primeira gravação do Tem Podcast. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Nossa, a honra é minha ter você aqui nesse primeiro episódio. E eu queria começar perguntando como é que você, trabalhando aí na Dell, cuidando do Duem, e aí você vai explicar aqui para nós Uhum. também um pouquinho do que é o Duem aqui para quem está nos escutando. Como é que é poder ajudar o empreendedorismo feminino e como é que a tecnologia pode ajudar nesse tema tão importante, né, de ser empreendedora no Brasil? Olha, para mim foi uma felicidade quando eu fui convidada para liderar o Duem aqui no Brasil. O Duem, que é a rede global de mulheres empreendedoras da Dell, né? É uma iniciativa que já existe há 12 anos e que acaba juntando mulheres, né, para que possam trocar suas experiências, né, dividir sucessos e fracassos, aprender, fazer negócios entre elas. Então, essa rede, ela, na verdade, busca isso, colocar as mulheres juntas para que elas aprendam, possam fazer negócios e troquem experiências. E eu te digo que para mim foi uma grande felicidade, porque eu venho de uma família de empreendedores, minha mãe e meu pai empreenderam durante toda a vida deles, foram donos de restaurante, né? Eu também, uma fase da minha vida, cheguei a empreender também no ramo de alimentação. Então, para mim foi uma felicidade muito grande, né, fazer parte dessa iniciativa. E, eu acho que a tecnologia é fundamental, Silvia, né, para tudo, né. Hoje em dia você não fala de negócio se você não falar, de tecnologia. Não, tecnologia é um habilitador, é o que faz você expandir seus negócios. Para o empreendedorismo feminino, mais ainda, né, Silvia. Eu li recentemente um relatório do Sebrae, que eles falam que as mulheres, né, elas utilizam a tecnologia de uma forma muito interessante e com muita potência, porque, por exemplo, na época da pandemia, as mulheres utilizaram muito as tecnologias, as plataformas digitais para fazer seus negócios, né? E inovaram muito nesse sentido. Esse relatório do Sebrae fala que cerca de 70% das mulheres empreendedoras usam, né, as redes sociais e a tecnologia para vender seus produtos e serviços, enquanto os homens só utilizam 60%. Então, a diferença aí de 10%, então que as mulheres estão aí adiante. Então, acho também, né, a gente sempre fala que o empreendedorismo feminino tem como uma grande dificuldade a questão de alcançar fundos, né, de alcançar, enfim, dinheiro para poder fazer o negócio. E a tecnologia, especialmente as redes sociais, abre uma grande oportunidade, porque você não precisa se preocupar com aquele lugar físico, né, ou de fazer propaganda, né, em veículos muito maiores. Então, acho que a tecnologia proporcionou isso, né, a possibilidade de falar com o seu público mais diretamente e a questão da conectividade também, né. A tecnologia permite que a mulher gerencie o seu negócio de onde ela estiver, né. Então eu estou pensando no que a mulher passa, porque ela é empreendedora, tem empresa, mas tem a família, mas tem os pais, mas tem os filhos. É muito importante a gente dar essa liberdade, né, de que ela possa gerenciar o negócio de onde ela estiver. Então acho que a tecnologia é uma super aliada no empreendedorismo feminino. E quem está nos escutando, fala um pouquinho mais o que é realmente o Duem e como é que essa mulher, né, se conecta nesse grupo para poder ter acesso a todas essas informações. Conta aí para Então, eu nós. já convido, né, del.com.br/Duen, DWEN, entrem lá, se inscrevam, né, hoje em dia a gente tem uma comunidade global, né, a gente tem um site, né, que é uma comunidade global, e que você pode, entrar em contato com empreendedoras do mundo inteiro para dividir experiências. Por exemplo, eu quero fazer um negócio, sei lá, nos Estados Unidos. Eu tenho uma oportunidade de conversar com uma empreendedora de lá, entender como é o mercado, ver como é que ela pode me ajudar nesse aspecto. Eu acho, Silvia, que essas redes de mulheres, e graças a Deus a gente tem visto cada vez mais, né, grandes iniciativas de coletivos de mulheres, eu acho que elas têm um trabalho muito interessante, que é o de capacitação também.
né? Porque, obviamente, tem mulheres que já têm, olha, não, eu quero empreender, porque eu sempre quis fazer isso da minha vida, ótimo. Mas a grande maioria das mulheres, das pessoas em geral, mas das mulheres em especial, elas vão empreender muitas vezes por necessidade, Sim. né? Não acham um emprego ou não têm essa flexibilidade no emprego para poder também cuidar das crianças. Então, tudo isso permite, né, você estar numa rede de mulheres, permite que essas mulheres, especialmente aquelas que estão empreendendo por necessidade, possam também ter acesso à capacitação tecnológica, né? Então, assim, acho que isso te dá uma segurança de você entender por onde eu começo, aquelas pessoas já começaram. Né? Aquelas pessoas já passaram por aqueles desafios. Então, essas redes de mulheres são super interessantes por causa disso. Bom, eu participei do Duem em 2016, e eu acho que a palavra empoderamento, naquele momento, nunca fez tanto sentido para mim quanto ter participado do Duem. Então, quando você analisa essa rede, esse programa que empodera e incentiva as mulheres, né, nessa questão que você falou, muitas vezes a gente vai para o empreendedorismo por falta de opção, né? Você acabou de ser mãe, você não está conseguindo voltar para o mercado de trabalho e tantas outras coisas, você acaba escolhendo ser empreendedor. Como é que você vê hoje os desafios do cenário atual para essas mulheres que estão pensando em abrir os seus negócios? Quais seriam para você esses desafios? Olha, eu acho que o maior desafio, e que não é somente aqui no Brasil, né, é exatamente a questão do acesso ao capital. Eu conheço poucas mulheres que empreenderam e que empreendem e que, não, eu comecei meu negócio, né, com a venture capital ou com um determinado empréstimo que eu consegui num banco. Então, assim, a maioria realmente foi com suas próprias economias, foi com a ajuda de amigos, de família. Então, acho que esse é um grande desafio, né? E eu acho que a mulher também precisa se preparar, né? Entender, olha, existe essa dificuldade, existe um viés de gênero também que a gente precisa falar, porque a gente vê mulheres e homens, né, estando na mesma situação, com negócios no mesmo patamar, e sendo as mulheres, né, tem menos mulheres inadimplentes do que homens, né? Pensando na questão de empreendedores, homens e mulheres. E mesmo assim, as mulheres acabam pagando, né, juros maior no empréstimo do que os homens. Então, é interessante que a mulher, quando ela vai empreender também, ela já, olha, o cenário não é maravilhoso, não vai ser um mar de rosas, e eu vou ter, sim, esse impacto inicial de ter e de ter a possibilidade de crédito. Então, acho que esse é um grande desafio, mas precisa pensar em alternativas. Eu acho que precisamos ter políticas, precisamos ter iniciativas para ajudar essa mulher nesse sentido de buscar o capital, né, de ter essa maior disponibilidade. E a mulher também precisa se preparar. Tá, sabe, para ter a confiança e para chegar, olha, isso, eu preciso desse dinheiro por isso, e estar pronta a receber muitas vezes muitos nãos, mas entender que um dia ela vai receber um sim. E resiliência, né? Teu nome é mulher. Então, é É muito, bem, é muito é por bem. aí. Agora, existe, obviamente, a questão do desafio da capacitação, da questão toda de como você manter o seu negócio, mas eu acho que o Brasil, ele tem um aspecto que é muito positivo, né? Comparado com outros países, a gente, obviamente, enfrenta muitos desafios em questões de você realmente ter esse viés de gênero. É uma empresa liderada por uma mulher, então eu não vou comprar dela. Então, talvez no Brasil a gente não enxergue tanto esse tipo de preconceito. Tá? Então, mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, né? A gente precisa muito ter mais mulheres, por exemplo, em situação de, sabe, de estar numa liderança, por exemplo, de empresas, de negócios, né, de associações setoriais, de forma que ela também possa passar, né, para a empreendedora que está começando, que é possível que ela também chegue lá. Então, tem E, bastante desafio pela e frente hoje, ainda. quando você analisa, eu vejo quando eu entrei no mercado de trabalho e passaram-se aí vários anos, né? Não vamos entrar em tempo, mas como você tem redes de apoio, né? Como você tem, a gente está falando aqui do Duem especificamente, que pode te ajudar e que pode acelerar, às vezes, algumas dificuldades, né? Que eu passei há 20 anos atrás e que hoje, com a troca, com o conhecimento, com essa ajuda, né? A gente consegue empoderar e ajudar muitas mulheres. Você chegou a comentar agora há pouco sobre problemas que não são específicos do Brasil. E, recentemente, né, o Duem anunciou alguns resultados do Women Entrepreneur Cities, o eCities, que é uma pesquisa de 2023, que classifica 55 cidades em todo o mundo.
Com base nisso, né, como é que a empreendedora pode atrair, como é que ela pode conseguir esse capital para poder investir? E nessa lista, eu acho que o que me chamou a atenção, a gente já conversou sobre esse material, o Brasil aparece apenas São Paulo, nessa pesquisa, em 51º, né? 51ª posição. Como você analisa essa pesquisa? O que você pode falar dessa pesquisa para nós? E o que a gente, né, você que viu a pesquisa mais de perto, como é que nós, Brasil, podemos melhorar nesse ranking aí da pesquisa? A pesquisa é uma pesquisa muito interessante, né? A gente já vem fazendo, é a terceira pesquisa, a gente faz essa pesquisa a cada 2 anos, e ela é bem interessante porque ela analisa o que seriam os principais pilares necessários para favorecer o empreendedorismo feminino. Então, essa pesquisa ela busca olhar, por exemplo, o tamanho de mercado. A empreendedora está no mercado que é um mercado favorável, é um mercado vibrante, ela tem mercado para aquele produto ou serviço dela. A gente também mede, justamente o que eu acabei de comentar, acesso ao capital, como é o acesso ao capital naquele lugar que ela está. A gente analisa também um ambiente favorável, né? Se existe naquele ambiente, né, mulheres em posição de liderança que possam, né, inspirar, que possam realmente ser aquele exemplo, né, aquele role model para aquela empreendedora. Ela analisa também a questão da tecnologia, como é que é o ecossistema tecnológico naquele lugar. Então, analisando esses fatores e outros, a gente chegou a essas 55 cidades, você já falou bem aí, Londres, Nova York e aí a Baía de São Francisco, respectivamente, nos 3 primeiros lugares. E aí São Paulo no 51º e a única cidade do Brasil. Eh, o que o Londres, Nova York e São Francisco, elas têm algumas questões em comum. A primeira delas é que existe, não é só que a empreendedora tem acesso a capital, a empreendedora tem acesso a talentos. Não, elas têm, na verdade, um ambiente mais holístico, em que, na verdade, várias dessas necessidades, elas são atendidas. E a gente entende que assim, não precisa você ser 100% em capital, se você, por exemplo, não tem talentos para aquelas mulheres atraírem para sua empresa. Não adianta você ter super disponibilidade de capital se você não tem, né, pessoas, mulheres de referência ali para o empreendedorismo. Então, essas cidades, elas se destacaram muito nesse sentido. E Londres, vale a pena falar, que se destacou muito em Londres foi a existência de mulheres em posição de liderança e liderando também associações setoriais e comerciais. Então, e também um outro aspecto que foi o quê? Fundos municipais para apoiar essas mulheres empreendedoras. Esses 2 quesitos levaram Londres aí para o primeiro lugar, né? Então, é você realmente ter a possibilidade da uma empreendedora ver a outra e falar, eu posso chegar lá, e você também ter o capital para isso, porque o que a gente nota, e não só na pesquisa do Duen, mas em outras pesquisas que foram feitas, é que a mulher tem muita resiliência para continuar perseverando e correndo atrás. Ela tem feito o papel dela. A gente precisa também, né, que o poder público, que a sociedade em geral também faça a sua parte. E aí, falando de São Paulo em 51º lugar, mas a gente não pode ficar triste, porque afinal de contas é a única cidade do Cidade. Brasil, né, que está Aham. aí. E apesar da gente estar nesse lugar, a gente está concorrendo com cidades muito interessantes, tá? A gente está do lado de Tóquio, por exemplo, no Japão. A gente está ali concorrendo com Pittsburgh, nos Estados Unidos, quer dizer, cidades muito grandes de países de primeiro mundo. E o que a gente nota é que São Paulo tem algumas questões bastante positivas, né? O mercado de São Paulo é vibrante, maravilhoso. Você tem aqui universidades que acabam atraindo talentos. Então, a questão da conectividade, que Verdade. foi um ponto super importante que a pesquisa ela focou, né? Que é a questão de que a tecnologia em São Paulo é algo a se destacar, Sim. especialmente na questão da conectividade. Os investimentos que foram feitos nos últimos anos de conectividade realmente facilitou a vida da empreendedora. Digitalização de serviços públicos também é um outro aspecto que atrai também, que acaba facilitando a vida, porque reduz burocracia, Sim. né? Que é um outro obstáculo muito grande aí para o empreendedorismo. Então, tem vários desses pontos positivos para São Paulo. A gente, na verdade, acaba, né, pecando ainda no aspecto realmente de acesso a capital, né, que também não é uma coisa que acontece só com a gente, mas a gente não pode esquecer que a gente Sim. precisa trabalhar sobre isso,
porque também no Brasil você tem poucas outras iniciativas, né, para levantar fundos para empreendedorismo. Não existe no Brasil dessa cultura de ser empreendedor, desculpa, de ser investidor anjo Sim. ou de venture capital, entendeu? Essas empresas mais de capital de risco. A gente não tem tanto essa cultura. Então você vai para o banco ali buscar aquele dinheiro, Que é um custo alto. que é um custo muito alto, Para né? você começar já um negócio devendo, né? Exatamente, né? E a gente sabe, juros, etc. Então é uma questão muito complicada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que uma das coisas que também levou a nossa pontuação para baixo foi assim, a falta de mulheres em posição de liderança e em posição de influenciar outras. Lógico, gente, que a gente melhorou muito, né? Hoje a gente tem grandes mulheres que estão aí como referência, né? E você é uma delas, inclusive, Obrigada. né, de mulheres, seja na tecnologia, seja em outras atividades, né, que chegaram lá, que batalharam muito e chegaram lá. Mas para o Brasil, né, porque a gente não precisa de mais, porque a gente também está falando que a gente está numa certa bolha, né, Silvia? Sim. A gente está falando aqui de São Paulo, a gente está falando do Sudeste. Como é que eu faço esse tipo de oportunidade, né, de sonho, de inspiração chegar também em outras mulheres, Sim. né? Eu venho do Nordeste, eu sou baiana, e assim, eu vejo lá. Lá, então, a mulher vai mesmo para o mercado de trabalho, né? Tem muita dificuldade também, né, na questão, muitas vezes, de você uma educação mais formal. Mas, por exemplo, seria muito bom também que a gente pudesse chegar para essas pessoas que não estão nesse centro e mostrar o quão maravilhoso é isso que elas estão fazendo. Elas nem sabem que elas estão fazendo, né? Que é empreender, que é acabar também influenciando outras, inspirando outras mulheres. E quando você analisa, né? A gente está falando de São Paulo, que você falou é uma bolha, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, onde as coisas acontecem, a tecnologia, 5G e tantas outras coisas que facilitam, tanto na parte da tecnologia em si, quanto de pessoas. Quais são os desafios para que a gente, falando aí você que cuida de relações governamentais, quais são os desafios para a gente levar essa oportunidade de São Paulo, para a gente ter outras cidades como São Paulo, né? O Brasil é um país continental, como a gente pode levar isso para outras regiões? O que você acha que precisa ser feito para que a gente possa? É claro que tem uma força grande do Estado. A gente, nesse caso específico, vai depender muito do Estado. Mas, além disso, você falou de pessoas, você falou de tecnologia, você falou de capital. O que mais você acha que, para a gente ter outras cidades que possam aparecer nesse ranking, seria necessário? Eu acho que precisa realmente de políticas mais estruturadas, né, voltadas ao apoio ao empreendedorismo feminino. E para isso, Silvia, tem um outro ponto aí, né, que é a falta de representantes femininas ali no Congresso Nacional. Né, na política em geral, não só no Congresso, mas líderes em geral. Acho que a gente também melhorou um pouco nesse aspecto, mas eu acho que é importante você ter essa representatividade quando você discute as políticas públicas. Porque só a mulher que está lá, que está vivenciando isso, é que realmente vai poder colocar, né, as suas dificuldades, né, as suas dores de uma forma a serem entendidos, e isso ser transformado em política pública. Eu acho que é o que eu te digo, a gente está avançando devagar, mas estamos avançando. A gente já tem, né, iniciativas dentro do Congresso voltadas para a mulher. Então a gente tem grupos na Câmara dos Deputados, né, no próprio Congresso, voltados para discutir questões das mulheres e representar os interesses delas. Mas eu acho que, além disso tudo que você falou, eu acho que precisa de educação. Né? Eu acho que, antes de mais nada, no primeiro degrau ali é a questão da educação. E a questão da educação no sentido de também voltada para a mulher dizer, você pode ser o que você quiser. Sim. Inclusive, se você for empreendedora, você pode ser empreendedora na área de tecnologia. Você não precisa necessariamente ir para a área do cuidado. Não que a área do cuidado não seja importante. Mas, por exemplo, quando a mulher pensa em empreender, ela pensa em empreender o quê? Uma questão de alimentação, de beleza, de cuidados. E isso é ótimo. Desde que ela não pense que somente isso que ela pode fazer. Tá? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a gente pensar na questão de como é que a gente tem mais oportunidade de distribuir esse capital. A questão, assim, da gente ter maior conectividade, né, de internet no Brasil inteiro e tentar trazer esse custo para baixo, porque esse custo também é alto. Né? A gente pensar na questão dos talentos, e aí a gente pensa na educação, que não tem para onde correr. Não tem. Né? Até para a gente ter essa possibilidade. E uma coisa interessante que eu não sabia e que eu fiquei sabendo no relatório do Sebrae. Pelo menos naquela medição que eles fizeram,
As mulheres acabam tendo, em relação ao empreendedor feminino e masculino, especialmente aquelas que empreendem por necessidade, as mulheres têm uma educação maior, né? Ela tem mais educação formal até do que o homem, né? Então elas acabam também Não é buscando mais falta de isso. Não conhecimento, é né? necessariamente Muitas falta de vezes conhecimento. falta aquela inspiração, falta aquele empurrão, falta aquele apoio que você, e aí a gente entra aqui em outros temas, mas que a mulher fala, não estou preparada. E aí acaba, né, não indo. A questão Isso. da liderança, a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente vê mulheres que querem estar 110% para poder se candidatar a uma vaga e os homens apenas 60% e estão se candidatando. Então, assim, aí a gente entra realmente na questão de como acreditar em você, síndrome do impostor e aí E aí por vai. diante, né? Mas tem isso sim, eu acho que faz sentido a mulher que está escutando aqui o nosso podcast. Então, entenda que você hoje tem uma grande Sem rede de dúvida. apoios e pode contar com outras mulheres aí para te apoiar. E a rede é super importante nesse ponto, Silvia, que você falou. Olha, não, poxa, eu tô lá, mas eu preciso aprender mais isso, preciso aprender mais aquilo. É importante que você esteja alguém do seu lado dizendo, não, tá pronto, vai. Né? Eu tenho ouvido muito isso, olha, é melhor feito do que perfeito, É. né? Então vamos lá, porque também é o seguinte, não é que você vai da primeira vez necessariamente, se não acertar, vai outras vezes, né? Eu acho que é muito importante a mulher também não achar que o primeiro não ou que a primeira vez que ela tropeça, né, ou que existe um fracasso, não necessariamente é o fim do mundo, né? Então acho que vai lá, mulher, você tem potencial, a gente briga por muita coisa, a gente sabe que a gente tem que muitas vezes fazer muito mais do que os homens pra gente ser reconhecida da mesma forma. Então assim, o medo ele tá lá junto, vai com medo mesmo, Vai né? com medo mesmo. E você está aqui falando um pouquinho do Duem para gente, mas eu sei que a Dell tem outras iniciativas dentro da Dell justamente para impulsionar esse movimento. Eu não vou falar feminino, né? Mas um movimento de empreendedorismo, um movimento de mais mulheres na tecnologia, um movimento de lideranças. Conta aí para a gente quais são todas essas iniciativas. É claro que são muitas, mas fala aí as principais iniciativas que a Dell está colocando aí no mercado. E são muitas. É. Assim, eu fico muito feliz, porque na minha posição eu também tenho a possibilidade, né, de trabalhar muito próximo com a área de ISG de ESG, ou ASG, né, em português, estamos aqui no Brasil. É. Então, eu tenho muita oportunidade de trabalhar com essas ações de responsabilidade social da empresa. Então, eu trabalho muito próximo com uma iniciativa que nós temos, que é voltada para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, né, que são tecnologias que fazem com que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas possam aprender, né, utilizando a tecnologia, então uma plataforma de ensino à distância que se ajusta, né, no caso se a pessoa tem algum tipo de dificuldade de audição ou tem algum tipo de dificuldade visual, então aquela plataforma se ajusta para entregar o conteúdo para essas pessoas. Então é uma plataforma fantástica porque ela pode ser usada por todo mundo. Ela é super inclusiva, inclusive por pessoas que têm deficiência. E a gente teve a oportunidade de fazer algumas parcerias com poderes públicos, a gente fez inclusive com o estado, com o município de São Paulo também, voltado a você trazer educação em tecnologia para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí é muito legal porque a gente pega todo mundo, né? Quem está realmente ali até a partir de adolescentes até adultos. Então, e tem ali um recorte muito interessante do Brasil, né? Porque você tem pessoas de diverso tipo de orientação sexual, pessoas com deficiência e sem deficiência, pessoas dos mais diferentes níveis educacionais, e todo mundo ali junto querendo aprender tecnologia. Então, em 10 anos desse programa, a gente já capacitou cerca de 40 mil pessoas no Brasil. Então, uma coisa realmente fantástica, né? Parabéns, parabéns. Bom, e você passou também por uma transição de carreira, né? Hoje Sim. você é líder, uma mulher líder. Ela falou que eu sou inspiração, ela é pura inspiração, migrando aí do direito para a área de relações governamentais. Como foi esse processo, né? Porque imagina, você está lá tranquila, né? Escolhi uma carreira, já e isso é uma pergunta que eu tenho recebido de muitas mulheres. É possível fazer uma migração de carreira? Ah, estou nos 50 a mais. Você passou por esse processo. Conta aí para quem está nos escutando como foi essa movimentação, como foi essa experiência aí? Na verdade, eu me formei em direito, mas eu nunca fui muito fã daquela parte de vou lá, vou no fórum, despachar. A coisa que eu mais gostava era realmente de estar na frente do cliente,
né, conversando com ele, entendendo quais eram as questões dele, o que a gente poderia fazer. Então, eu acabei indo um pouco mais para a área de consultoria, né? Mas sempre tive aquela questão, poxa, direito talvez não seja muito o meu, né? Aquela coisa da lei formal, como é que aplica, como é que não aplica. Óbvio que direito me ajuda muito na minha posição hoje, né? Que é de relações governamentais. E o profissional de relações governamentais, ele é literalmente a ponte, né, entre você, entre diversos setores econômicos e o poder público, né, as autoridades do poder público legalmente constituídas. Então, o que o profissional de relações governamentais faz? Ele faz justamente esse diálogo. É como se eu trouxesse, como se a Dell fosse minha grande cliente, né? Não só a Dell, mas o setor, né, de TI, o setor eletroeletrônico, fosse minha grande cliente, e eu fosse levar para as autoridades, para quem faz políticas públicas, o que é que esse setor, por exemplo, precisa, educá-lo no sentido do que é esse setor. E da mesma forma, né, entender como é que está toda a legislação no país e muitas vezes no mundo, e como é que isso repercute aqui para dentro dos negócios. Então, direito me ajudou muito nessa migração. Senti, obviamente, né, aquele frio na barriga, meu Deus, e agora como é que vai ser? Mas sabe aquela sensação de que vou lá porque eu senti que fechou um determinado ciclo. Eu acho que para mim até foi um pouquinho mais difícil, porque além de mudar de profissão, eu mudei de estado também, né? Eu estava, na verdade, em um outro estado. Eu sou baiana, morei no Rio de Janeiro, morei em Porto Alegre, São Paulo. Então, eu acabei vindo de Porto Alegre para São Paulo para também assumir essa nova posição. Mas eu acho que não é uma coisa fácil, não é um mar de rosas, mas eu acho que assim, ó, se você tá com vontade, acho que você precisa arriscar. E realmente, eu desabrochei nesse novo papel e tô aqui, né, como diretora de uma das empresas de TI, das maiores empresas de TI do mundo. Então, acho que assim, tem que ir aquele negócio. Tá com medo, mas vai Vai com medo comendo. mesmo. Vai com medo mesmo. Eu acho que quando a gente fica sentindo essa, essa, essa vontade ali que não passa, que você tá dizendo não, mas de repente pode ser. Eu acho que você tem que realmente você tem que ir atrás. Obviamente, se capacitar, né? Na minha casa foi um pouco mais fácil, porque direito ajuda, né? Como eu comentei, mas também procurei pessoas, né, que estavam na área para poder me dar um pouquinho também de ideia do que era. E não era uma profissão tão conhecida como é hoje, né? De relações governamentais foi ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho como atividade em 2019. Então, assim, Recente. recente. Então, acho que. E aquela coisa da rede, né, que a gente falou. Importante você ter a rede, vai lá, pergunta como é que é. E se errar também, tudo bem, a gente corrige e vai adiante. Bom, gente, a gente está quase chegando aqui no fim do nosso podcast. Eu queria que você, com toda a tua experiência, tanto na questão do Duen, né, de falar de empreendedorismo, nessa questão de relações governamentais, de tentar trazer para a mulher, né, levar a voz da mulher para a gente buscar melhores condições para todas empreenderem. Como você pode, o que você gostaria assim de compartilhar com essas mulheres para, ok, eu vou empreender. E eu vou empreender através da tecnologia. Que mensagem você tem, né? Porque todo mundo tem medo da tecnologia, né? Uhum. Eu acho que um dos grandes objetivos é trazer mais mulheres para esse universo. E geralmente eu encontro, mas eu não gosto de matemática. Não, tecnologia não é matemática, né? Então, qual seria aí a tua dica para a gente poder encerrar aqui, de repente, o nosso bate-papo? Você trouxe um ponto que é importante, eu vou até trazer um dado da pesquisa. É que as mulheres, né? Eu acho que até já comentei isso aqui, mas é o que você falou da falta de confiança. As mulheres, para implementarem, né, tecnologias novas, elas se dão super bem com a tecnologia mais ali do dia a dia, mas na hora que é para buscar uma tecnologia nova, ela tem menos confiança do que os homens. Né? E aí até mediu, né? A mulher tem 33% menos de confiança do que os homens para a adoção de novas tecnologias. O que eu faria, né? O que eu falaria para essa mulher? Eu acho que, primeiro, eu acho que ela. Hoje em dia você tem muitas redes de mulheres que você pode aprender bastante com elas. Né? Eu acho que o que você está fazendo aqui é uma coisa fantástica, porque você está justamente tirando, né, desmitificando essa coisa de tecnologia. Ai, meu Deus, eu não quero, eu não gosto de matemática. Eu acho que esse tipo de coisa que você está fazendo é extremamente importante para dizer não é um bicho de sete cabeças. Eu acho também, vou empreender, busque uma rede de apoio. Né? Eu te diria, número 1, busca uma rede de apoio, número 2, busca uma rede de apoio, número 3, busca uma rede de apoio. Porque muitas das suas dúvidas e pensamentos que estão na sua cabeça, talvez eles não sejam tão reais assim. A gente sempre cria um monstro muito maior do que ele é. E eu acho que talvez com outras mulheres, sabe, buscando ouvir palestras, podcasts,
vai talvez mostrar, olha, talvez esse monstro não seja tão grande como eu estou pensando, né? E aí te dá confiança, porque muitas vezes é o que falta, essa confiança para dar esse passo a mais. Então, e aí, e buscar se capacitar sempre, né, Silvia? Eu acho que esse também, Conhecimento. conhecimento é o principal ponto. E a rede te oferece isso também, né? Te oferece isso aí. Eu digo que se eu tivesse uma rede há 25 anos atrás, nossa, Exatamente. quanta coisa eu teria feito diferente, não é? É isso Ou mesmo. quanta dúvida, ou quanta perrengue a gente passou e falava, carambola, se alguém tivesse me dito não faz assim, Exatamente. né? Então, eu acho que a gente está aqui justamente para devolver para o universo todo esse conhecimento que a gente recebeu ao longo, né? Minha mãe disse que não vai a Deus por amor, vai pela dor. A gente foi pela É, dor, Dora. então a gente está tentando fazer isso por amor. Então, eu queria finalizar uma palavra que você deixa aqui para os nossos ouvintes, uma frase que te marque, que faça todo sentido para Rosana. Eu vou falar uma palavra que tem feito muito sentido para mim, né? Que é coragem. Coragem, isso Coragem, aí. vamos lá, a gente tá aqui para viver a vida, né? Não dá pra gente ficar se escondendo e deixando de fazer as coisas que a gente quer fazer por medo ou porque talvez a gente não esteja pronto o suficiente. Você tá pronta, vai lá. Bom, estamos encerrando o nosso primeiro episódio do podcast. Tem podcast, tem mulheres, tem empreendedorismo, tem tecnologia e hoje teve Rosana Galvão aqui conosco. E eu gostaria de agradecer a presença da Rosana. E, Rosana, sinta-se à vontade para compartilhar nas suas redes, para Sem compartilhar dúvida. em todas as suas mídias o nosso Tem Podcast. E eu convido você que está seguindo aqui, está nos escutando, para compartilhar o nosso Tem Podcast em todas as nossas mídias. Estará disponível. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.